ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: e de dizer a essa raposa: eu expulso os demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintarinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. A palavra de hoje, ela nos é dada diante daqueles que são os inimigos de Jesus. Assim também, como na nossa vida, nós temos muitos inimigos, sejam visíveis ou invisíveis. Aqueles que hoje São Paulo chamou de inimigos espirituais. Existem forças que muitas vezes são mais fortes do que nós mesmos e que de todos os lados tentam nos derrubar. Aqui, São Paulo, ele nos fala do revestir-se diante de Deus. Na comunidade aos Efésios, antes de ele encerrar a reflexão da carta à comunidade de Efésios, ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Aqui, amados, nós precisamos entender que o mal existe, que o demônio existe, e de todos os modos ele tenta nos destruir. E de todos os modos ele tenta interromper aquilo que é obra de Deus em nossas vidas. Assim também como hoje Herodes, ele, usado pela ação do inimigo, Herodes, ele se coloca na condição de querer matar Jesus. E por isso, os fariseus, juntamente com os saduceus e todos aqueles que tinham muita raiva de Jesus por falar a verdade e proclamar a verdade, por ser o grande profeta daquele povo, o grande sinal de Deus, o Messias, diz: olha, saia daqui logo, porque Herodes vai te matar. Mas entenda, Jesus já tinha dito que podem matar o corpo, mas a alma nunca matará. E o corpo ressuscitará no último dia. A nossa vida, e é isso que nós precisamos entender, a nossa vida é um constante combate na fé. A nossa vida é esta luta diante de Deus. E para que possamos lutar e vencer as obras do inimigo, nós precisamos estar cheios de Deus, na intimidade com Deus. Nós precisamos viver a sua palavra, colocá-la em prática. Nós precisamos viver o amor. Nós precisamos colocar o amor em prática e se perceber para perceber o outro. De que modo nós vencemos o demônio? Quando nós permitimos que as obras das trevas, elas se apartem de nós. E como é que as obras das trevas vão se apartar de nós? Quando nós dispensamos aquele amor que nós recebemos de Deus. Olhe, hoje nós estamos celebrando 51 anos de vida do Almir, do Picolé. E é uma grande graça. Primeiro, celebrar a vida é uma grande graça. Né? Celebrar 50 anos, 51 anos, não é para qualquer um diante de um mundo que parece a cada dia, de um modo mais rápido, ceifar a nossa juventude. Mas o quanto é bonito também a gente ver que diante da vida e diante dos sofrimentos da vida, nós não geramos o sentimento de ódio.
Mas mesmo diante do sofrimento da vida, nós devemos ressignificar, se revestindo de Deus. A história de Almir a gente já conhece, né? Virou até filme. Lá da rodoviária, um menino fraco, um menino que talvez muitos passavam, iam e vinham e nem ligavam. Era mais um. Mas é aí onde a gente vê a graça e o amor de Deus na vida dele. Deus que cuidou. Deus que foi conduzindo a vida dele. A Virgem Maria, com o título de Aparecida, que ele é muito devoto, que foi também conduzindo com a sua mão de mãe, colocando pessoas certas, nas horas certas, nos momentos certos, mas de um modo simples. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, o revestir-se da graça de Deus. Deus não se apresenta a nós de um modo extraordinário, muitas vezes. Não saem luzes estranhas. Não vem uma voz muitas vezes estranha, ou fumaça de gelo, né? Para que possa gerar um efeito. Não. Deus age na nossa vida de um modo muito simples. Ainda que diante do sofrimento, lembrando que de um picolé que eu vendo, eu posso dividir metade para fazer com que uma outra criança não viva o que eu vivi e tenha a oportunidade de ter portas abertas que eu não pude ter. Isso chama-se amor. Chama-se uma manifestação de um amor recebido que se dá e que manifesta em outras pessoas também a capacidade desse amor. A vida doada do Almir, desses anos e todos esses anos da vida dele que nós conhecemos, e a história dessa creche que acontece como um grande milagre, sinal de Deus, se dá nisso. Se dá neste amor que as pessoas olhando para o Almir, para a simplicidade do Almir, para o carinho com que ele tem para com Cristo em cada criança, se dá também no despertar, porque olhando para ele, as pessoas veem a esperança que falta hoje no mundo, de dar sem querer receber, de dar sem esperar nada em troca. E talvez olhando isso, nós tenhamos a coragem de nos revestirmos de Deus, ainda que perseguidos, ainda que muitas vezes nos depreciem, porque hoje a gente vê aqui a creche do Almir, mas a gente também não consegue entender o quanto sofreu para que este espaço estivesse aqui. Por quanta dificuldade talvez ele passou, por quantos que como Herodes também perseguiu e tentou atrapalhar para que este lugar e esse sonho não existisse, mas ele foi perseverante em Deus. Ele confiou que a mãe de Deus, a sua mãe, Maria Santíssima, que nunca o abandonou, estava com ele, estava o protegendo e que não iria faltar o necessário. E aí é essa confiança diante de Deus, aquela mesma confiança que hoje Jesus falou. Jesus nos disse, e de dizer a essa raposa, isto é, aqueles que tentam nos destruir, e de dizer que eu expulso demônios e faço curas, hoje, amanhã e no terceiro dia. O que significa isso? A esperança que nós devemos ter diante daqueles que tentam nos depreciar, que tentam nos derrubar. Diante daqueles que olham para a gente e dizem assim, você não consegue. Aquele que está revestido de Deus, da couraça de Deus, diz, eu hoje vou conseguir, eu não vou desistir. Posso até não conseguir tudo hoje, mas amanhã eu vou tentar novamente. E depois de amanhã eu vou chegar no meu objetivo. Isto é, este depois de amanhã, eu não estou falando aqui de uma visão cronológica, de um modo tão certinho de acontecer. Mas esse depois de amanhã significa no tempo de Deus, eu vou chegar naquilo que Deus me confiou. Talvez, se a olhos nus, nós olhássemos para essa creche, há quantos anos atrás, Almir, quando você começou? Comecei a construir aqui no dia 15 de novembro de 98. 98. Nós temos menos de 5 anos e 22 anos, né? De luta.
Talvez lá em 17 anos, né, já? Foi 17 anos. 17 anos, mas 5 anos construindo. Foi 5 anos. Uma prefeitura passa 10, 15 anos para inaugurar uma creche. Eu, de forma pequena, esmola, menos de 5 anos. Menos de 5 anos na Veja a providência. honestidade do ser humano. Mas olha aí onde está a graça. Talvez muitos viram ele dizendo lá, eu vou construir uma creche, e todo mundo olhando ele com talvez um isopor, um carrinho de picolé e dizendo, ele endoidou. Né? Você não vai conseguir. E o que foi que ele disse? Eu vou. Hoje, amanhã e depois. Esse hoje, amanhã e depois é todo dia. E todos os dias, para manter essa creche, é um grande sacrifício. Porque a gente pensa que a dificuldade está lá no passado, mas a dificuldade continua ainda hoje. Em cada mês que tem funcionário para pagar, em cada merenda que as crianças têm que ter, em um período de pandemia, que parece que está tudo parado, mas a creche continua gerando custos. E que precisa trabalhar e que precisam fazer com que a creche continue como um sonho para que quando seja liberada as crianças voltem. Tudo isso é lançar-se na esperança e revestir-se na coraça de Deus. Este exemplo, amados, nós devemos levar para a nossa vida diante daquilo que é impossível. O que é impossível na sua vida? Os seus inimigos parecem maiores do que você? Porque talvez a gente fala de inimigo e está todo mundo pensando aqui naquele que me quer mal. Mas para muita gente neste tempo, ter um inimigo é não ter um emprego e ver as coisas faltar dentro de casa. Ter um inimigo talvez seja você almejar um concurso, almejar conseguir passar de ano, almejar passar no vestibular, mesmo com tudo parado, e perseverar diante de Deus e dizer, eu acredito, e eu vou estudar, e eu vou conseguir. É muitas vezes, diante da sua enfermidade, todos dizerem, a cada dia parecer que você está perdendo, e você dizer, eu confio em Deus, e Ele vai me apresentar o médico certo e a fórmula médica certa para que eu me recupere. Acreditar. Acreditar nisso e não se deixar vencer pelas ciladas do inimigo que todos os dias quer nos derrubar. Que possamos sair desta celebração aqui firmes na esperança do milagre de Deus, que não nos abandona, que não nos deixa só. Ele não nos abandonou ontem, Ele não nos abandonou hoje e Ele não nos abandonará amanhã. Aquele que se deixa lançar nas mãos de Deus, tenha certeza que a mão poderosa de Deus, ela não falha. E ainda que você tenha virado as costas, Ele, como um pai, está com as suas asas abertas, assim como a galinha, a ave, que guarda os seus piloquinhos embaixo das asas, Ele está nos protegendo. Que a Virgem Maria, a Senhora de Aparecida, que é padroeira desta comunidade, possa interceder por todos que aqui estão e de modo particular ao homem do picolé, a Jace, a todos aqueles que fazem o corpo aqui desta creche, os cuidadores, aqueles que trabalham na cozinha, na limpeza. Que a graça de Deus, pela intercessão de Maria, possa fortalecer a todos. E também aqueles que com as suas mãos generosas estendem a sua mão para que essa creche continue sendo a creche do homem do picolé, onde muitas crianças encontram o amor de Deus aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.